Louvado seja o nome do Senhor. Você está no canal Rascunho DBD. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, o canal Rascunho DBD estarei comentando aí, junto contigo, a lição 12 da classe dos jovens. Estamos chegando ao final das aulas do primeiro trimestre. Só temos mais uma lição, não é? E essa lição agora é muito importante porque nós vimos que muitas coisas importantes aconteceram. João narra que os outros evangelhos sinóticos não trata, né? Informações importantíssimas sobre o ministério de Jesus não é encontrada em outros evangelhos, né? Uma delas é o ato de lava-pés. Nós vamos encontrar isso em João capítulo 13, no seu versículo 1 até o versículo 20, né? É uma lição extraordinária sobre a humildade, né? De valor simbólico, né? Pedagógico e inspirador. Então, embora não represente a instituição de uma prática, né? Jesus está demonstrando aos seus discípulos o dever que tinha de servir com atitudes e não prevalecendo jamais suas posições como líderes espirituais. Nós vamos ver isso em João 13,16. Se Jesus, sendo o Senhor, se igualava à prática tão humilde como lava-pés dos discípulos, deveria de forma semelhante no verdadeiro cristianismo não haver lugar para orgulho e prepotência. Pior que isso é um mal desses últimos dias, desde os grandes até os pequenos. Não é nada. Nós não somos nada, somos carentes e dependentes de Deus, mas de repente você cria aquele estigma desnecessário de um ser superior, de uma pessoa que não é só diferente, mas quer ser outra pessoa, enfim. É certo que Jesus transformou nossa alma, libertou as nossas vidas, nos deu salvação, mas isso não nos faz diferente, não nos muda como pessoas. Somos cidadãos e cidadãs da terra. Precisamos cumprir com as nossas obrigações, precisamos ter simpatia com as pessoas. É claro que não vamos concordar com a prática libidinosa e demasiada do pecado, mas não somos diferentes de qualquer ser humano. Nós cremos em Cristo, obedecemos em Cristo, por isso Ele nos deu, foi Ele que Ele nos deu, e Ele mesmo dá, está escrito que Ele dá e Ele mesmo tira. Então tem muitas pessoas que hoje humildade passou muito longe, porque ele acha que ele é superior. Não, nós não somos superior a ninguém, nós somos diferentes. Nosso comportamento é diferente, nossa fala é diferente, nosso andar é diferente. Deve ser, precisa ser, tem que ser. Deve ser, precisa ser e tem que ser. Então, talvez essa lição é uma das lições mais duras desse currículo, desse primeiro trimestre dos jovens, mas é uma lição que nos traz muitas informações com respeito à prática da humildade. Jesus finaliza o seu ministério, está chegando os dias no fim, e nós vamos encontrar como Jesus trabalhou dentro dessa propositura, dentro dessa questão, dentro da humildade que era Ele em si, né? Era Ele em si. E hoje os supostos cristãos quer ser superior ao seu irmão, e, enfim, isso é prejudicial à coinonia da igreja, isso é prejudicial ao crescimento da igreja, isso é prejudicial ao desenvolvimento de relações interpessoal da igreja, não é? E assim sucessivamente. Às vezes se tem mais contato com pessoas de fora do que com as que estão de dentro, as que estão em casa, que estão ali, não é? Quem, como diz alguns pastores antigos, comendo sal contigo, e às vezes você prioriza as pessoas, terceirizando as pessoas de terceiro, no caso, e menospreza o que está na sua casa. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Começando esta lição assim, a conclusão do ministério terreno de Jesus, né? Então, quando vamos trabalhar isso, o ministério de Jesus na Terra começou
com a sua encarnação, né? Para falar do fim, precisa trabalhar um pouco o começo. Então a Bíblia fala da obra e graça do Espírito Santo, né? Que foi concedida a jovem Maria, lá de Nazaré, conforme Mateus 1,18, né? Os estudiosos geralmente organizam o ministério de Jesus em duas grandes partes: sua humilhação e sua exaltação, não é? Essa lição de hoje está dentro da questão ainda da humilhação, porque na humilhação não é no sentido de sofrer, é de ser pessoa simples, é de trazer as coisas, não dificultar as coisas. Às vezes as coisas é nós que dificultamos, não Deus. Deus nunca dificultou, o acesso é livre, não é? Mas desde que siga os parâmetros sacrossantos da palavra de Deus. Então nessa última questão aí da exaltação de Cristo, essa permanece aí dentro desse contexto, permanece dentro de divisões da visão de Cristo e para uma eternidade futura. Então a ideia de entender o ministério de Jesus como humilhação, né, dentro desse contexto, não está relacionada apenas à sua origem de humildade na terra, mas ele precisou deixar para trás o que ele precisou deixar para trás para assumir a forma de servo, se achando verdadeiramente humano, né? E se Jesus deixou, o texto nos diz assim lá em Filipenses, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, chegando até a morte de cruz, certo? E como ser humano hoje, quer ser superior ao outro, né? E a outras pessoas, da mesma classe, da mesma espécie, não muda em absolutamente nada, ok? Essa ideia aqui, jamais podemos esquecer que o ministério de Jesus não foi exatamente igual ao ministério dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, isso porque a obra, embora Cristo tivesse sido feito perfeitamente, plenamente homem, né? Ele também era plenamente Deus em obras durante o seu ministério. Jesus não deixou de ser Deus para ser homem, mas ele assumiu a natureza humana, abrindo mão temporariamente dos seus privilégios como Deus. No começo do ministério do terreno de Jesus, nós vamos ver que ele começa contrariando a expectativa judaica, né, de que o Messias prometido nasceria do berço de ouro. A Bíblia nos informa sobre Jesus, que Jesus nasceu de forma humilde na pequena cidade de Belém, né? E em seguida aí, conforme mandava a lei, Jesus foi crucificado, consagrado, foi circuncidado, aliás, conforme mandava a lei, circuncidado, consagrado no templo em Jerusalém, conforme narra Lucas capítulo 2, versículo 21 a 22. Né? Assim começa todo o ministério de Jesus. Depois Herodes, o Grande, ordenou a morte dos meninos recém-nascidos em Belém. Isto faz com que a família de Jesus tivesse de passar um tempo no Egito, mas a Bíblia não fornece nenhum detalhe praticamente a respeito da sua infância, não é? E adolescência, juventude. Então o texto bíblico ele diz que Jesus desenvolveu em sabedoria, desenvolveu-se em sabedoria, estatura e graça, capítulo 2, verso 52 de Lucas. Então o historiador Lucas narra isso aí dentro da sua teologia, que é chamada de teologia lucana, certo? Então o único episódio específico registrado sobre a infância de Jesus é aquele que apenas com 12 anos de idade ele foi encontrado no templo, sentado entre os especialistas da lei, né? Então a Bíblia registra que no início do seu ministério público, o ministério de Jesus, quando já estava na idade adulta, a Bíblia diz que Jesus começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, verso 23, começa a trabalhar essa proposta. Então, à luz dos textos dos evangelhos, né, especialmente o evangelho de Jesus que João escreveu, parece que o ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos. Né? O evento que marcou o início do seu ministério público foi o seu batismo por João,
no Rio Jordão, conforme Marcos 1:9 e João, capítulo 1, verso 28. E o desenvolvimento, daí vem o desenvolvimento do ministério de Cristo, né? O ministério de Jesus. Depois de ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali venceu a tentação, entendeu? Então ali foi a primeira, o texto diz, Jesus venceu a morte, então ele começa vencendo, né? Já começa vencendo a tentação de Satanás, conforme narrado está em Mateus, ou Matitiahu, capítulo 4, né? Mateus capítulo 4. Daí, em diante, o Evangelho pontua os destaques do ministério de Jesus. Ele curou o doente, multiplicou alimentos, expulsou demônios, né? Ele controlou as forças da natureza, ressuscitou os mortos, e assim foi o ministério de Jesus, que foi brilhante, né? Obviamente, não tem nem palavra para descrever, né? Mas foi excepcional o ministério de Jesus. Então, diante disso, mas tudo isso ele servia para testemunha acerca da sua identidade como Filho de Deus, para validar sua mensagem acerca do reino dos céus. Além disso, a Bíblia também diz que muitas coisas que Jesus fez ao longo do seu ministério não foram registradas, conforme João 20, verso 30. Não se achava livre para registrar tanta coisa que Jesus fez. Então, o ministério de Jesus foi geograficamente, ele se desenvolveu principalmente na Galileia, na Judéia, Pérea, e a última semana do ministério de Jesus, que é o que vamos trabalhar aqui, antes da sua crucificação, se deu na cidade de Jerusalém, onde foi traído por um de seus discípulos, a saber, Judas de Quiriote, que é chamado também Judas Iscariotes, né? E após ser preso, acabou sendo condenado à morte com base em falsas acusações, e a morte de Jesus foi por meio de crucificação, inclusive, que era um tipo de morte mais humilhante que alguém podia sofrer naquela época. Então, apenas escravo ou criminosos, de pior qualidade, era crucificado. Os teólogos tinham identificado a crucificação de Jesus como um ponto mais profundo de sua humilhação, né? Então, durante seu ministério, enquanto a sua vida e morte por meio de sua ressurreição foi o ponto inicial de sua exaltação, que culminou aí na sua ascensão ao céu. Portanto, a morte e a ressurreição de Jesus, a morte venceu, ele venceu, ou melhor, portanto ele venceu a morte, ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos com um corpo glorioso, que era indicado aí, era a indicação dos corpos glorificados dos crentes que receberão a ressurreição final. E a continuidade do ministério de Jesus. E o fim do ministério de Jesus, que é o ápice da nossa lição, é o ponto chave aqui. Então, ele, final, como disse, foi em Jerusalém, e é tradicionalmente chamado como a Páscoa, ou o período da Paixão, que começa na entrada triunfal em Jerusalém, no início da semana que é chamada de Semana Santa, ou a última ceia, no período liturgicamente demarcado pelo chamado de Semana Santa. Os católicos chamam assim. Então, os evangelhos dedicam especialmente essa atenção ao relato das últimas semanas da vida de Jesus. Então, essa narrativa abrange cerca do terço de todo o texto dos 4 evangelhos, demonstrando aí sua importância teológica para o pensamento cristão primitivo. Então, antes de chegar em Jerusalém, capítulo 12 de João, verso 9, nós vamos observar que, verso 9 a 11, depois de ressuscitar Lázaro dos mortos, a multidão se junta à volta de Jerusalém e acredita nele. No dia seguinte, esta multidão ele que se reunira, né, para uma festa em Jerusalém, e recebe Jesus festivamente, quando ele desce do Monte das Oliveiras, seguido para a capital. E Lucas narra isso no capítulo 19, nos seus versos de número 41 a 44. E conforme Jesus se aproxima de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora por ela, profetizando o sofrimento que a aguarda. Jesus, o profeta, né? Vamos dizer. Então, nos evangelhos sinóticos, a entrada triunfal de Jesus segue o episódio da purificação do templo, em que Jesus expulsa os cambistas do templo, acusando-os de tornar o santuário no covil de ladrões e por suas atividades comerciais. Então, esse é o início do relato de Jesus utilizando a força física em todos os evangelhos. Então, os evangelhos sinóticos incluem aí ainda diversas parábolas: o sermão
muito famoso, como é o tostão da viúva, a profecia da sua segunda vida nessa semana. Então, nesse período, os evangelhos sinóticos também narram os conflitos, entre Jesus e os anciões dos judeus, o episódio como a autoridade de Jesus é questionada, o lamento dos fariseus, no qual Jesus critica a hipocrisia. Judas Iscariote, um dos 12, se aproxima dos anciões, faz a negociação, reivindica ele negocia a rendição de Jesus, sem Jesus nem saber. Ele negocia isso sem Jesus saber de nada. O traidor mor, esse Judas é terrível. Então, era terrível. Então, aceitando aí traí-lo por 30 moedas de prata. O acordo foi esse. E Mateus narra isso. E em Mateus 24, em Mateus 13, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus profere um discurso sobre o fim dos tempos, conhecido também como discurso Olivet, ou seja, esse se deu no Monte das Oliveiras, ou seja, o discurso do Monte das Oliveiras, esse discurso do tempo de fim, ou seja, o discurso Olivet. É uma lição principalmente sobre o julgamento e a conduta que esperava, que era a conduta esperada do seguidor de Jesus, além das necessidades de vigilância por esses seguidores, na expectativa do julgamento que virá. Esse discurso é geralmente visto como uma referência tanto à vindoura destruição do templo, quanto ao fim dos tempos e à segunda vinda. Mas as muitas variadas opções acadêmicas, sobre os versículos que se referem ao qual evento ainda estão divididas. Um episódio chave da parte final do ministério de Jesus é a última ceia, que inclui a instituição da Eucaristia, como se diz, a instituição da comunhão, da ceia, em que está pautado a partir de 1 Coríntios, capítulo de número 11, no seu verso de número 23 a 26, que é muito conhecido, mas recomendo que leia os versos 17 também, porque é muito importante. Paulo começa a tratar a epígrafe do texto, começa a partir do versículo 17, capítulo 11, versículo 17. Mas aqui proposto, Jesus focaliza bem. Paulo vai trabalhar essa questão falando sobre esse episódio, Então Paulo faz uma referência aos eventos, desses eventos no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17 do Evangelho de João, nos capítulos 15 a 17 do Evangelho de João, 14 a 17 ou melhor, nós vamos encontrar essas informações que está pautada aqui no Evangelho. Jesus encerra aí a ceia ao longo do sermão conhecido como o discurso de adeus, que é preparado pelos discípulos para a partida de Jesus. Então, nós vamos observar toda essa demanda sobre essa crucificação, sobre o que aconteceu ali, Então, quando vamos tratar dentro desse parâmetro, dessa visão, nós vamos encontrar de forma clara, objetiva, que Jesus, que a cruz foi ali um marco também para a cristandade, tá certo? Dentro desse conceito, nós vamos ver aí essa conclusão do ministério de Jesus. Nós vamos ver que dentro dessa proposta, Jesus ele trabalha esses marcos por meio. João trabalha isso, as últimas instruções. João passa a relatar sobre dois movimentos do ministério de Jesus, dois momentos, aliás, que não têm caráter público. Primeiro ele fala sobre o discurso, no segundo ele fala sobre o Pai. Em seguida ele entrega-se à prisão, do julgamento e tal, conforme eu já trouxe aí. Depois ele registra também sobre o registro sobre a missão do Espírito Santo, e são fundamentais aí para essa proposta de Cristo, essa proposta joanina, dos conjuntos ali propostos. Nós vamos achar de forma muito objetiva e muito clara dentro das epístolas paulinas, E no segundo tópico da nossa lição, nos diz a prisão e crucificação, que é o assunto que eu falaria agora. A primeira foi a conclusão do ministério terreno de Jesus. Segundo tópico, a prisão e conclusão.
e depois ele venceu a morte. O vencimento aqui da morte é a ressurreição, né? Então a crucificação de Jesus foi um evento que marcou para sempre a história, né? A crucificação e a ressurreição revela ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão de seu amor. Efésios capítulo 2, verso 4 a 6, narra isso, trata disso. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o que significa a graça divina. Então, diante desse importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz. E nesse capítulo, nesse estudo, nessa visão, nesses capítulos que temos aqui, nessa visão da nossa lição, nos traz aí bastante eventos relacionados à crucificação de Cristo. Antes da crucificação, muito provável, Jesus foi numa sexta-feira. Então esse será o dia da semana que iremos considerar para essa proposta, ok? No domingo antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém, cavalgando em um jumento, e ficou conhecido posteriormente como Domingos de Ramos, não é? Nesse evento ele foi aclamado pela multidão como Messias, mas apesar do povo reconhecê-lo como filho de Davi, grita Hosana nas alturas, ou seja, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Jesus. A prova disso é que os mesmos que alcançaram, que aclamaram no domingo, gritaram crucificam na sexta. Veja o conflito. Então essa rejeição explica porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém, no capítulo 19. Ok? Daí está o mistério do negócio. Não é? A purificação do templo foi um evento mais importante. Na segunda-feira, antes da crucificação, tudo isso foi o episódio antes da crucificação. Na terça-feira ele proferiu seu sermão profético, Mateus 13. Na quarta-feira Jesus foi ungido por uma mulher com um unguento, que ela traz um vaso de alabastro, né? Trazia no vaso de alabastro no capítulo 14 de Marcos. Aí no dia da crucificação, da conspiração para matar Jesus, ele começou a tomar sua forma final, ou seja, o traidor Judas se reuniu com os sacerdotes, conforme eu já disse, para fazer o acordo para a entrega de Jesus, né? Então na quinta-feira, antes da crucificação, obviamente Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituiu a ceia como uma ordenança ao seu povo que deveria observar. Então ele também lavou os pés dos seus discípulos e depois, as suas últimas instruções, partiu para o Monte das Oliveiras, ou como eu disse antes, e ali orou ao Pai num jardim chamado Getsêmani. Então sua agonia foi tão profunda que o seu suor se tornou gota de sangue. Isso é chamado na medicina de hematidose, né? Então Lucas capítulo 22, versículo 7 a 46 trata disso. Então a prisão de Jesus antes da crucificação, na quinta-feira à noite, Judas Iscariotes formalizou a traição, traindo Jesus, se aproximou para saudá-lo com um beijo. Então rapidamente os guardas do templo, os legionários, chamados legionários romanos, acompanhavam Judas, se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Isso está registrado em Mateus 26, nos seus versos 47 a 56, Marcos capítulo 14, verso 43 a 50, Lucas capítulo 22, verso número 47 a 53, e João, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 18, verso 2 a 11. Então naquela ocasião o apóstolo Pedro, ele tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar aí uma das suas orelhas, a orelha do servo do sumo sacerdote, mas Jesus ele repreendeu. Então a crucificação de Jesus ela não podia ser evitada, ok? Então a hora, aqui o comentarista colocou aqui, a hora é chegada. Depois ele colocou o Getsêmani, depois ele colocou Jesus preso e crucificado, que é o que eu estou tratando aqui agora. Jesus foi preso perante o Sinédrio. Após ser preso, ele foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia com funções relacionadas à política, à religião e à jurisdição. Então o Sinédrio tinha essas funções. Tinha a função, era uma assembleia de funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular uma acusação. Ora, ele era justo, não tinha tido problema
como que se formula uma acusação a alguém que vai formar acusação de que forma? Né? Então eles tiveram dificuldade, por isso ele acabou sendo condenado sob falso testemunho, ou seja, Mateus 26, 59 a 61, trabalha essa proposta conforme e concorda com Marcos capítulo 14, verso 58. Além disso, a sequência de Jesus, que Jesus fez declarações profundas sobre sua divindade, de ser interrogado como sumo sacerdote. Então ele afirmou que esse é o Filho de Deus, seu Filho do homem, aliás, e aquele que virá nas nuvens e reinará com o Todo-Poderoso, conforme diz as Escrituras, os salmistas, os Salmos 10, verso 1, Daniel 7. Então, diante disto, o sumo sacerdote acusou de blasfêmia. Ele estava dizendo: eu cheguei, é meu tempo, vai ser assim, e começou a falar, e ele foi acusado de blasfêmia. Não é? Na verdade, foi uma defesa histórica de Jesus, que ele estava trazendo toda a historicidade do que falaram dele os profetas, os que vieram antes dele, não é? Mas esses algozes não acreditaram porque o pretexto de blasfêmia, né? Então o julgamento de Jesus antes da crucificação, depois do Sinédrio, conseguiu sua acusação formal. Jesus foi entregue a Pôncio Pilato, governador romano, não é? Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado, não é? E hoje tem isso também, usando o direito de defesa, né? Hoje se usa muito você fica calado usando o direito de defesa, né? Conforme-se as palavras do profeta Isaías 53:7, não é? Então, naquele tempo, Pilatos estava enfrentando situações políticas complicadas. Para evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herodes Antipas, não é? Então ele era autoridade sobre a tetrarquia de Galileia. Depois disso, de tudo isso, de outro interrogado, permaneceu aí completamente calado. Jesus foi devolvido a Pilato. Então a resistência de Pilato demonstrou em condenar, ele demonstrou uma resistência em condenar Jesus, porque ele não tinha o que fazer. Então não tinha base, né? Por base e compaixão, antes era muito por não querer complicações políticas, né? Ele temia se impor com Roma, se dispor com Roma, indispor, né? E por isso queria evitar os problemas, que propôs surrar Jesus, depois tirá-lo, liberá-lo. Também ofereceu a alternativa do povo escolher entre Jesus e o criminoso conhecido como Barrabás. Isso tudo nós sabemos da história, nada disso deu certo. Então depois vem a tortura, a crucificação, a zombaria, não é? E assim sucessivamente. Dentro dessa questão, a zombaria, tudo isso antes da crucificação. Depois, a caminho da crucificação, depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação e, de acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade, conforme Levítico 24, verso de número 14, Números capítulo 15, verso de número 35 e 36, Números 19, verso 3, 1 Reis capítulo 21, verso 13, e João capítulo 19, verso 20, e Hebreus capítulo número 13, verso 12 e 13. Então, além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, isto é, a cruz, né? Então a maioria das vezes acredita que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava de 13 a 18 quilos, né, aproximadamente. Então já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação, né? No entanto, os estudiosos indicam aí que havia casos de que a cruz inteira era carregada pelo condenado, né? Ou seja, Jesus carregou a sua própria cruz, conforme está escrito em João 19, verso de número 16 a 17. São informações importantes, não é? E que está inserida dentro do livro do Evangelho que João escreveu. Porém, a causa das suas limitações do corpo físico, completamente debilitado, àquela altura Jesus não conseguia carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, então os legionários obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz, né, de Jesus pelo caminho restante. Então, durante o percurso até o local da crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas, ele informa que essa multidão havia mulheres que se levantavam sentindo grande dor pelo que estava acontecendo ali
com Jesus, né? Então, o que era a crucificação? A crucificação era um modo mais cruel de humilhação e vergonhoso, né, da pena de morte daquela época. Apesar da origem da cruz ser discutida, segundo o que nós conhecemos, alguns estudiosos, as primeiras prisões com esse tipo com crucificação foram os fenícios que praticaram, né? Então é discutido acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e foi adotada como forma de execução pela civilização cartaginense, né? Mais tarde, nós vamos ver que os romanos também passaram a aplicar e tal. Então a morte por crucificação era lenta, terrivelmente agonizante. As mãos e os pulsos eram pregados na madeira com grandes cravos de metal e depois amarrado em torno da viga para aumentar aí a sustentação. Os pés apoiados numa pequena tábua também recebia cravos e ultrapassava a altura dos calcanhares. Então esses ferimentos causavam à vítima sangramento e dor excruciante. Então não tinha como sobreviver não, né? Por causa dessa posição em que a pessoa crucificada era debilitada ao seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração, né? Isto causava aí movimentos involuntários das pernas que tentava aí suportar o corpo, mas por causa dos cravos nos dolorosos calcanhares, os cravos nos calcanhares, os movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria dor de cabeça muito forte e sua sede era extrema. É complicado, é tenso. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava aí a total exaustão, e por esse processo de morte demorava aí dias, né, por causa disso. Então era agonizante, era tenebroso. Então a crucificação de Jesus foi no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Marcos capítulo 15, versículo 22 registra isso, não é? E ele foi crucificado entre dois criminosos. À sua direita estava um, à esquerda outro, né? E daquelas mais uma afronta ainda que ocorreu ali. Os irmãos conhecem a história. Então assim foi os acontecimentos, né? Jesus, os evangelhos registram algumas frases de Jesus, né? Lucas 23, 34, Jesus diz assim: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem ou o que estão fazendo. Em Lucas 23, 43 ainda diz: E eu lhe declaro solenemente, hoje estará comigo no paraíso. Em Marcos capítulo 15, verso 34, aí está o seu filho e eis aí a tua mãe. Em João capítulo 19, verso 26. E em Marcos 15 ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste ou desamparaste, como diz, né? Em João 19, 28 ele diz: tenho sede, e assim sucessivamente. Depois em João 19, 30 ele diz: está consumado. Em Lucas 23, 46 Lucas diz assim: em minha mão entrego o meu espírito. Aí o ponto culminante de tudo isso aqui é que ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é que dá sustentáculo à fé, né? A ressurreição de Jesus é a fé de que Jesus retornou à vida no domingo seguinte, a sexta-feira, na qual foi crucificado, né? Então, aí a doutrina central da fé cristã, né? E parte do credo niceno também: Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Enfim, então esses acontecimentos estão inseridos dentro das narrativas bíblicas, dentro do contexto historiográfico, dentro da patrologia, ou seja, os estudos da patrística vai trazer isso, os pais da igreja, e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe. Jesus venceu a morte, glória a Deus, porque ele ressuscitou, né, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em nossos corações. Canal Rascunho da IBD ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos os jovens, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula finalizaremos na aula 13, para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.